Não deu. Desculpa, ficou 2 vídeos. Vou ver se eu consigo arrumar isso. Não sei, acho que não. Mas, enfim. Então, o que eu estava dizendo? O próprio governo... Vou tentar fazer um vídeo só. Vamos ver se eu consigo fazer essa união. O próprio governo... que implanta medidas extremamente benéficas, indubitavelmente benéficas, ganha muito com isso. O Plano Real foi uma bandeira do PSDB e do Fernando Henrique antes do Fernando Henrique ser presidente. O Plano Real foi a bandeira que o Fernando Henrique ganhou de presente. Ele era o ministro da Fazenda do governo Itamar quando implantou o Plano Real. E é evidente que a oposição a ele, que na época era o PT, não queria esse legado a ele. E agora a reforma tributária passa pelo mesmo processo. A oposição ferrenha ao governo do Lula, que eu compreendo e tem direito de existir, se incomoda muito com essa questão. O que pega nessa questão também para que ela tenha sido aprovada? A enorme maioria dos próprios parlamentares são empresários. Então, a enorme maioria deles, em seus negócios, será beneficiada. Segundo ponto, a enorme maioria dos parlamentares são bancadas por empresários, aquilo que a gente chama de lobby. Empresários de ramos específicos financiam as campanhas políticas, ajudam e apoiam certos políticos que vão defender as suas pautas. E você não tenha dúvida que todos os doadores de campanha de todos esses deputados, não importa se eles são de esquerda ou de direita, pressionaram os seus deputados na ameaça básica e clara de que, meu amigo, você quer continuar tendo meu apoio financeiro, e não só financeiro, vai lá e aprova isso aí, porque isso é bom para nós. E principalmente para a parte final da população, isso basicamente seria a quem votou contra, e a população tem muito pouca cultura de fazer essa verificação, de ir lá no seu deputado federal olhar se ele votou contra ou a favor. Muito pouca gente tem esse costume e está tudo transparente hoje em dia para a gente consultar esse tipo de coisa. Então, com toda certeza, esses caras foram pressionados a isso e foi maior a vontade, principalmente do empresariado. Isso não é no Brasil, isso é em qualquer lugar. Então, só quis registrar isso, gente. Qualquer falácia que esteja sendo feita dizendo que há prejuízo, qualquer espécie de prejuízo com a reforma tributária, esquece. Isto é falácia política, isto é fake política para tentar fazer enganar. Os deputados bolsonaristas estavam nessa semana subindo no púlpito para dizer: vai aumentar o preço da cesta básica para o consumidor final. Não tem como isso acontecer. Sabe por quê? Uma das partes mais importantes da reforma tributária é a desoneração. Tirar impostos de produtos da cesta básica brasileira. Ponto. Não há argumento qualquer que possa delimitar algo diferente disso, algo que possa impactar em você isentar tributariamente os produtos da cesta básica em dizer que eles irão aumentar. Não tem como, beleza? Não me faça fórmula alguma para dizer que isso é possível de acontecer. Fechou? Então, beleza. Esse é o primeiro assunto, tá? Que pena que ainda tem gente que, por conta do seu político preferido, que é pior do que uma torcida de futebol, não tem como nesse momento olhar, e eu olhei pessoas sérias, especialistas e basicamente isentas politicamente nas análises para poder dizer isso. Fato é fato. Tem uma reportagem da Band News que está extremamente explicativa e rápida, não tem 10 minutos a reportagem, que fala sobre o impacto básico, como será implantado. Na verdade, a implantação se iniciará só em 2026, e é isso que também incomoda demais os bolsonaristas e os opositores a ela, porque já vai ser uma bandeira que vai ter impacto no ano de eleição presidencial. Entendeu? Então, pode esperar, cara, ou o Lula, ou se for candidato à reeleição, ou o candidato que ele indicar da linha dele, vai usar essa bandeira com toda tranquilidade e dizer: você tá vendo aí o preço mais barato? Reforma tributária.
nós implantamos, nós colocamos. Esquece, cara, isso é básico. E nenhum opositor quer essa bandeira para o seu adversário. Simples assim. Se fosse um governo de direita, o governo do Bolsonaro que tivesse feito isso agora, você não tenha dúvida nenhuma que os partidos de esquerda votariam contra. Não tenha dúvida. Eu não estou dizendo que os bolsonaristas são mauzinhos. Eu tenho um parêntese só em relação a essa comparação. No pacote de socorro emergencial financeiro do governo para a população durante a pandemia, o PT votou a favor, tá? Mesmo sendo do governo, e a bandeira ficou para o governo. Mas claro que a gente entende, sem querer nenhuma atribuição de que eu estou sendo partidário a eles. Politicamente, estrategicamente, isso seria absurdamente mal visto pela política. Entendeu? Então, é simples assim. Os eleitores sentiriam numa votação desse processo se isso viesse, não fosse aprovado por conta dos votos da esquerda. Estou falando do pacote emergencial. Beleza? Esse é o primeiro assunto. O segundo assunto é um pastor que eu não quero falar o nome para não correr o risco de cair em algoritmo. Mas ele é um pastor básico que é junto com vários outros. O crescimento da extrema-direita basicamente traz consigo o crescimento do movimento evangélico brasileiro. Simples assim. Os evangélicos estão tomando conta de bons pedaços da política. Todo governo de esquerda, de direita, sabe que tem que se aliar aos evangélicos, sabe, procura, eles são procurados. Os grandes líderes evangélicos, também religiosos de outras partes, mas principalmente os grandes líderes evangélicos brasileiros, eles já são atualmente grandes influenciadores de voto. E nos últimos anos, com o crescimento altíssimo da extrema-direita no poder, também foi basicamente natural que o poder desses grandes pastores, dessas grandes igrejas, principalmente das grandes igrejas, aumentou absurdamente. E aí o que tem acontecido é que existe uma tática, principalmente agora durante o governo de esquerda, dos grandes pastores falarem questões polêmicas, questões bíblicas polêmicas, para ganharem holofote. E com isso terem alguma punição, e com essa punição usarem isso para levantar a bandeira do caos político, do caos ético. Como é que isso funciona? O cara vira e fala assim: na Bíblia está escrito que para os homossexuais a pena é de morte. Provavelmente esteja escrito mesmo. E ele vai lá num palanque, no seu púlpito da igreja, com milhares de pessoas assistindo e mais outras milhares assistindo isso no YouTube ou em qualquer outra rede social, com uma audiência enorme, e falam isso para todos. Basicamente, eles são acusados de intolerância, de homofobia, que é crime. Aí, Supremos, Ministérios Públicos e afins, fazendo a sua parte, vão para cima desses caras. E eles perdem direito às suas redes sociais durante um período, eles respondem a inquéritos, acaba nunca dando fisicamente em nada, assim, às vezes uma multinha, alguma coisa, às vezes uma retratação, e sempre vem uma retratação. Eu não quis dizer isso, e claro, o jargão básico de perseguição religiosa. Estamos sendo proibidos de exercer nossa religião. E isso alimenta a máquina do ódio, da discórdia e do caos ético e político brasileiro. É uma tática, é básico e é fácil de se entender. Beleza? Nesses últimos dias ficou claro aí, o cara colocou lá que Deus falou com ele, segundo esse discurso, essa manifestação de liberdade, né? Essa liberdade de manifestação, né? Ele diz que Deus falou com ele e que falou pura e simplesmente assim: olha, eu já fiz o dilúvio e já matei, agora eu não posso mais, agora é com vocês. O que ele
não quis dizer exatamente, o que ele quis dizer exatamente, eu vou deixar aqui no ar, cara, porque, desculpa, cara, não desafie. Eu nem sou, nunca me considerei um cara inteligente. Mas, assim, o nível de mediocridade minha para em alguns momentos. E ouvir uma coisa dessas, sem cortes, pra mim, é muito simples de se entender. Existe aí, sim, uma manifestação homofóbica gigantesca e pública. O que é pior. Por quê? Porque passa aos seus fiéis, aos seus seguidores, aos seus ouvintes, a ideia de, eu disse, você que sabe o que você faz. Fechou? Eu quis explicar esse processo. É um processo de comunicação. É uma tática específica muito bem usada pela política, muito bem usada por grupos poderosos e, sim, muito bem usada pela extrema-direita no mundo. Nos Estados Unidos e no Brasil você vê isso em altíssima escala. Beleza? Não quero citar o nome dos pastores, de ninguém envolvido nisso. Mas claro que a partir da manifestação do Ministério Público sobre isso, diversos outros líderes religiosos evangélicos levantaram a bandeira a favor desse pastor para dizer: estamos sofrendo perseguição religiosa. Este governo é um governo ateu, é um governo promíscuo, é um governo que, enfim, existe essa bandeira ideológica, sim. E essa bandeira ideológica trabalha desta simples forma. Da forma básica e clara de levantar um problema, levantar com uma declaração perigosa, com uma declaração criminosa e depois evocar a liberdade de expressão e evocar a liberdade de religião. A liberdade de religião, em linhas muito simples, porque eu também não sou um cara extremamente... eu não sou um antropólogo, né, cara? Então eu não sou um estudioso específico. Olha o transitinho. Hoje eu vim mais tarde, cara. O transitinho já vai estar ruim desde a Anhanguera aqui. Vou chegar bem mais tarde no cliente hoje. Eu esqueci o que eu tava falando, mano. Puta merda. Deixa eu tentar lembrar. Bom, acho que eu lembrei. Você exerce a sua opinião dentro do seu templo básico. E esta é a jurisprudência utilizada. Está na Constituição, dentro do seu templo. Por isso que, não sei se vocês sabem, mas é proibido pregar em ônibus, é proibido pregar em trem, em transporte público, é proibido pregar. É proibido, tá? O cara entra lá e começa a falar os blá 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 dele, e é blá 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 mesmo, falou? Pra mim pra converter, enfim, tirando o direito a quem não concorde com ele de se manifestar. Eu já falei sobre isso uma vez, de um caso de um passageiro aqui no Uber comigo, que começou a me julgar e me irritar profundamente, fazendo pregaçãozinha básica, simplista, idiota. E, enfim, é isso. E aí existe essa contrapartida. Se eu o detenho, e se um passageiro no transporte coletivo, se alguma outra pessoa se opõe a ele, ele vai dizer que ele está sendo proibido de exercer a liberdade religiosa dele. Beleza? Então isso é uma parte. Agora voltando. Hoje em dia, você não está apenas dentro do seu templo falando. Quando hoje você tem as redes sociais para proliferar as ideias dessas pessoas, isso não se caracteriza apenas pelos discursos dentro de templos religiosos, tá? Dentro de sociedades fechadas e afins. Você tem as redes sociais que amplificam isso muito e muito e muito, tanto que esses caras são riquíssimos graças às redes sociais, graças à internet, graças aos YouTubes, aos Instagrams e afins. Então isso os deixa muito mais perigosos, porque desculpa, gente, é muito simples eu ouvir um negócio desse e falar: Deus mandou matar os homossexuais. E pronto. Não vou de novo entrar nesse mérito de quanto o homossexual ou uma minoria ou o comportamento diferente de um padrão, isso é ridículo de se dizer, ofendem as pessoas.
A minha opinião é muito clara: essas pessoas têm desvios sexuais, essas pessoas têm problemas psicológicos com a sua própria sexualidade. Eu não quero ficar muito explicando mais isso. Por que o comportamento sexual de alguém, por que a característica sexual de alguém vai me incomodar? Casamento gay me incomoda, eu não vou casar com outra pessoa do mesmo sexo, por minha característica, e pronto, acabou, beleza? A influência dos nossos filhos, o fim da família. Mano, não viaja, eu cansei de falar sobre isso, já encheu o saco, estamos em 2023, eu não quero mais, inclusive eu não quero mais falar, corrói muito meu fígado falar sobre contexto de comportamento, contexto de família, não, cara, Deus, pátria e família, esquece, cara, essa conversa não vai entrar, sobre esse livro horroroso, que traz coisas tão ruins, tão perversas. Por quê? Porque ele foi escrito há 10 mil, 5 mil anos, 2 mil anos atrás. Você quer falar sobre comportamento se baseando numa coisa tão arcaica, você quer mesmo interpretar lições divinas por aquilo que foi escrito por homens e suas ideias contemporâneas? Chega, parei. Então é isso, gente. Assim, a guerra, ela é política, usa-se a política, usa-se a influência política. Inclusive, quando você fala de liderança religiosa e suas ideias, você está falando de política. Você sempre vai estar falando de política, esquece, porque política é manipulação de massas. Simples assim. Política é convencimento de maioria. Pronto, acabou. E democracia ainda é a forma menos ruim de se tratar isso. Beleza? Não existe ditadura de esquerda ou de direita, existe ditadura. Beleza? Sempre será. Nicolás Maduro sempre será um ditador. O Chávez era um ditador. E qualquer governo de esquerda ou de direita, como o superconservador governo da Arábia Saudita, entre outros, Albânia e afins, são ditaduras. E pronto, acabou. Beleza? Então é isso. Eu quis fazer essa explicação. Eu quis trazer como eu entendo essa manipulação. Uma das pessoas que eu ouvi foi o Pedro Doria, que eu ouvi com muita atenção sobre esse assunto. E concordo em gênero, número e grau, e não tenho a capacidade de comunicação tão exuberante quanto ele tem. Mas eu quero deixar aqui esse registro. Eu quis falar sobre esses dois assuntos. Espero que consiga juntar os dois vídeos. Se eu não conseguir, irão os dois vídeos mesmo pro YouTube. Se não, eu vou tentar fazer essa manipulação, para ver como vai estar meu tempo hoje na empresa, e vou tentar fazer. E semana que vem estou incomunicável para a empresa, vou tirar o chip corporativo do meu celular, foi mandado que eu não levasse o meu computador para a praia, para não ter problema de alguém me chamar e usar o meu serviço num período em que eu estou abatendo o meu banco de horas. Sim, básico, tá? Eu só estou indo porque eu tenho um banco de horas positivo, e esse banco de horas está sendo utilizado, uma parte dele, para essa semaninha de folga. Beleza, gente? Um beijo do gordo. A gente tá aqui tentando manter a sanidade, tentando fazer com que a mente não envelheça. Isso é muito importante. Todas as nossas ideias podem ser renovadas, podem ser modernizadas, não baseado no que a sociedade está fazendo, mas entendendo o que a sociedade está fazendo. Eu tenho o direito de achar estranho um novo comportamento. Se esse comportamento não fere o meu direito individual e coletivo, eu tenho o direito de estranhar, mas eu não tenho o direito de influenciar pessoas em relação à minha ideia contrária a ele. Beleza? Isso é ponto pacífico. Se a gente quer melhorar, se a gente quer fazer as coisas melhorar, a gente precisa entender isso o quanto antes, independente da ideologia, esquerda, direita, do meio, independente de qualquer questão pessoal. Fechou? Beijo do gordo, até mais.